Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, bom dia, bom dia. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Todos nós precisamos nos curar. Mas Júlio, eu não estou doente. Não. Nós encarnamos para curar os nossos males. A evolução é isso, gente. Eu quero evoluir, então eu tenho que me curar dos males. E o principal mal, qual é? A ignorância. A ignorância é o mal que atinge toda a humanidade. E eu não estou falando apenas daquela pessoa bruta, não é? Impaciente, não. Estou falando da falta de conhecimento. É esta ignorância que a reencarnação nos possibilita curar. A cada reencarnação você aprende. É como ir à escola. Cada ano você aprende matérias novas, lições novas. A reencarnação é comparada a ano letivo. Nós estamos neste ano letivo, quer dizer, nesta encarnação, para nos curar da ignorância, de muitas coisas que nós não sabemos e que por ignorância acabamos cometendo falhas graves, não é? Então buscar o conhecimento nos liberta destas falhas graves que a ignorância, infelizmente, nos faz ter. Certo? Olha só, hoje é quinta-feira. Quinta-feira em nossa casa nós dedicamos à cura. Os médicos espirituais vêm por intermédio da mediunidade e ali dar assistência para você se curar de doenças manifestadas no corpo físico. Mas a cura, ela vai muito além do que curar doenças já em um destes corpos, o corpo mais denso, que é o corpo físico. E as doenças que ficam no corpo espiritual. No corpo mental, você tem o corpo mental, a mente é um corpo. Mas eu não quero isso, eu não vejo. Claro que não, é uma mente, mas é um corpo. O emocional é outro corpo. Eu não vejo, eu só vejo esse, o espelho só reflete esse, sim, porque esse é o mais denso. Mas nós temos vários corpos. Você sabe que os corpos conhecidos pela humanidade são 7. Nós falamos aqui de 3, corpo físico, corpo emocional e corpo mental. Mas nós temos 7 corpos necessários para que o espírito se manifeste na matéria. É que se tivéssemos tempo, falaríamos de cada um desses. Por isso que eu digo, olha, estuda a mediunidade que você vai se curar de muitos males. Mas então, nosso irmão José Roberto Alonso, o médico espiritual, ele vem nos falando sobre os remédios estão na natureza. Onde estão os remédios? Onde estão os remédios para curar os males? Olha que interessante, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, Criador de tudo, colocou os remédios necessários a nós, seus filhos, suas criaturas, na natureza, está aí. Está na natureza. Agora cabe a nós buscarmos, não é? E ingerir dele. Bom, vamos fazer a nossa prece e vamos passar a palavra a José Roberto Alonso, esse espírito, que ele vai explicar sobre isso. Certo? E aqui, nas lives que o Templo Maria Santíssima faz, nós trazemos esse conhecimento que os espíritos vêm nos trazendo. Olha, entre esses conhecimentos, só para dar uma pincelada, você é diabético? Eu tenho diabetes. Eu acho engraçado isso, que eu aprendi aqui com o espírito, né? O espírito fala assim, você tem diabetes? Eu tenho. Então, onde você registrou ela? Está registrado no cartório que a diabetes é a sua? É isso mesmo? Você comprou aonde? Tem nota fiscal? Só uma brincadeira, tá, gente? Porque você não tem diabetes. Você está momentaneamente diabético por quê?
Por quê? Por que você está diabético? Nos diz o irmão espiritual que a diabetes ajuda o ser humano a se disciplinar. Aí você que é diabético fala, puxa vida, não é isso não, porque a gente não gosta de ser, chamado a atenção, puxado a orelha. Mas de fato, o que a diabetes te cobra? Disciplina. Você tem que comer direitinho e comer nas horas certas e o que te faz bem. Você é impedido de comer açúcar. Por que será? Por que será? Porque há indisciplina, gente. Não tem para onde correr. Então, na natureza existe uma erva chamada pedra omicá. Pedra omicá. É uma erva, está na natureza. Ela combate diretamente a dita diabetes, mas juntando com a sua disciplina, hein? Não adianta ficar tomando remédio e continuar agindo de forma errada contra o teu corpo, certo? Contra a tua natureza. Vamos fazer a nossa prece, vamos lá. Agradecidos como somos a Deus por nos permitir mais um dia, nós dizemos: Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo e prudente. Quero ver, Senhor, além das aparências, os teus filhos, os meus irmãos, como tu mesmo os vês. E assim, não vê senão o bem que há em cada um deles. Fecha os meus ouvidos a toda calúnia e guarda a minha língua de toda maldade, para que somente de bênçãos se encha a minha alma. Que eu seja tão bom e tão alegre que todos aqueles que se aproximarem de mim sintam a tua presença. Reveste-me de tua beleza, para que no decorrer deste dia eu possa te revelar a todos. Que assim seja. Amém. 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 O que é uma pessoa bela, revestida da beleza de nosso Senhor? Senão a humildade, a compaixão, a caridade. É esse revestimento que nós nesta prece pedimos a Deus. Reveste-me de tua beleza, Senhor. Que beleza? O amor incondicional que nosso Senhor tem para conosco e que desejamos ter para com toda a humanidade. Isso não é utopia, tá? Isso não é utopia, Júlio. Isso aí é ilusão, ninguém consegue. Consegue? Claro que consegue. Diz o Cristo que não é mentiroso. Tudo aquilo que eu fiz, vocês, nós, seres humanos, farão e farão muito mais, porque eu volto ao Pai. Olha só o que diz Jesus. Porque eu volto ao Pai. Isso, quando ele passou na terra, estava naquele período que ele sabia que ia ser crucificado, ele disse, expressou: tudo que eu fiz, vocês farão e muito mais. Entendamos o seguinte, quando Jesus se referia àqueles seres que estavam perto dele, ele estava falando com a humanidade. Não pode o Cristo do planeta Terra vir aqui para ensinar só aquele pugilo de gente. Não, os ensinamentos do Cristo não ficaram limitados àquelas pessoas, aquelas são referências, aqueles representam a humanidade. Nosso Senhor Jesus Cristo falava para nós, para você, para mim, para todos nós, certo? Bom, José Roberto Alonso, agora a palavra é sua. Graças a Deus, e a Deus devemos sempre agradecer,
por sermos o que somos e podermos aprender tudo o que nos é importante para o desenvolvimento da nossa vida. Nosso Cristo nos diz: todas as coisas são possíveis àqueles que creem. Porque aqueles que acreditam desenvolvem toda a cura necessária, todos os processos de curas necessários para o bem-estar dos seus irmãos. O planeta Terra é uma grande farmácia a céu aberto. Na agricultura, nas florestas, nos rios. Deus coloca na terra todos os elementos necessários para a manutenção da nossa vida. No mundo espiritual, se utilizam-se de todas essas fórmulas para se condensar em formatos medicamentosos para trazer à humanidade o benefício dentro das condições e grau de entendimento que se tem, a fim de que toda e qualquer anomalia seja retirada do ser humano. A cura é processada de forma natural. Nos laboratórios do mundo espiritual, são desenvolvidas todas as fórmulas e todas elas são trazidas à Terra homeopaticamente. Quando nós abrimos a nossa mente e passamos a acreditar no que Jesus nos ensinou, nós conseguimos sim alcançar uma cura que ainda não foi descoberta na Terra, mas que dos laboratórios espirituais, sim, existe um acompanhamento e existe os elementos que estão vivos na Terra, que estão materializados na Terra, que em uma combinação perfeita podem ser utilizados como medicamentos. A começar pela própria alimentação. A combinação, dentro de cada época do ano, pela ação do sol, da lua, dos ventos, da chuva, do frio, cada uma das plantas, cada uma das árvores, ela exala uma vibração, uma energia. Energia esta propícia para os meses, os dias, para curar as anomalias ligadas ao aparelho respiratório, digestivo, circulatório, linfático, cardíaco, enfim, toda a estrutura. Quando nós aprendemos sobre as plantas, sobre a água, sobre o próprio ar, sobre a força da luz do sol na saúde, passamos a falar aos irmãos para que se utilizem-se desses elementos, para que cada um consiga alcançar a sua cura com as fórmulas mais simples existentes. Não deveria existir remédios caríssimos, não deveriam existir fórmulas secretas. A fórmula de amar o semelhante é a fórmula mais rápida para se curar, para curar toda e qualquer anomalia que se tem. São esses os fluidos que são colhidos
que são impregnados nas águas aos irmãos, para que cada um possa receber nesses fluidos a cura aos males do corpo e aos males que estão nas almas. Procure agir sempre com discrição. Procure sempre se poupar de aborrecimentos. Procure sempre falar menos, ouvir mais. Procure sempre ler bastante. Procure sempre analisar criteriosamente como está sendo o seu dia a dia, dentro dos objetivos a serem conquistados. Procure exercitar a paciência, principalmente para com aqueles o qual já existe alguma rejeição. O nosso corpo, o corpo material, ele reage a essas vibrações. Vibrações essas que nós não falamos, não revelamos, mas o corpo condensa por essas vibrações esses maus funcionamentos no nosso organismo. A ação da caridade, a ação do amor próprio, a ação de buscarmos Deus através dos elementos, água, sol, terra, calor, o frio, as companhias, os amigos, a família, a convivência em paz. Ela é sempre a maior responsável pelo bem-estar do nosso corpo. A paz interior que cada um alcança vai revelando a saúde que cada um tem. Para se eliminar as dores, é preciso eliminar as mágoas. Para se eliminar as chagas, é preciso eliminar os rancores. O corpo ele é o reflexo de tudo que você sente, de tudo que você é. Não percam a oportunidade que Jesus vos dá. Não percam a oportunidade que estão tendo nesse momento. O tempo também pode abreviar as dores e acabar com elas imediatamente. Deus pode abreviar o seu sofrimento e acabar com ele neste momento. Deus pode abreviar os males que fizeram para ti a partir de agora. O novo mandamento, o amor como Jesus nos amou, procure expressar no seu olhar, principalmente aos que sofrem, aos que estão em solidão, aos que estão com doenças, aos que estão presos, aos que rebeldes são. O olhar do amor do Cristo curava a todos. Aprendamos a nos curar primeiro de nós mesmos. Primeiro de nós mesmos. E verão dias melhores pela frente, nos desafios que a vida irá te dar. Tenhamos uma ótima tarde.
Obrigado, meu irmão José Roberto Alonso. De fato, o planeta Terra é uma grande farmácia. É mesmo. É uma grande farmácia. O que você precisar para curar o mal que está em você, o planeta Terra te proporcionará. É uma grande farmácia mesmo. Creia nisso. Não existe nada neste mundo que não tenha cura. Não existe. Seja qual for a doença, mas a ciência diz que não tem cura. Olha, gente, sem menosprezar de maneira nenhuma a ciência, porque ela é maravilhosa, mas não se compara à ciência espiritual, gente. Não se compara mesmo. Não se compara. Hoje, por mais que exista essa evolução na ciência, a ciência não consegue comprovar o que a espiritualidade já fez no mundo material. Não consegue, tem fatos e mais fatos que a ciência não consegue comprovar. Por que será? Porque há uma ciência muito maior, não é mesmo? E Jesus, como sempre afirmou, tudo é possível àquele que crê. Eu prefiro acreditar em Jesus. Paulo de Moraes, a palavra é sua. Meus irmãos, estamos dentro do estudo do Apocalipse, o livro mais importante para a humanidade, no capítulo 10, que trata da revelação da mensagem de Deus para a humanidade. Revelação contida no livro aberto que o anjo traz em sua mão. Estamos exatamente desvendando qual é essa mensagem ou quais são essas mensagens. Talvez vocês já tenham ouvido a respeito das revelações de Deus para a humanidade. Se sim, vamos recordar. A primeira, a de Deus, contida no Decálogo, conforme se encontra no livro Êxodo de Moisés, no Velho Testamento da Bíblia Sagrada. A segunda, a de Jesus, contida nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. A terceira, a dos Espíritos. A quarta, a de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, a revelação do novo mandamento. Então, visto desta forma, já são 4 as revelações de Deus para a humanidade. Só que esse é um pensamento equivocado. Não há, além de uma só revelação, que talvez nem esteja completa ainda. Todas essas são fases, são etapas alcançadas pela humanidade para entendimento do que vem a ser a revelação total. É como o ensinamento dado a uma criança. Inicialmente se ensina a somar 1 mais 1. Depois subtrair, multiplicar, dividir. Nesse compasso, a criança aprende que é possível de 6 tirar 4. Só algum tempo depois, a criança, já crescida, vai aprender que é possível de 4 tirar 6. Lógico que na primeira audição ela se assusta, até pode discutir com o professor, chamá-lo de louco. Mas com o tempo ela entende como é isso possível. No caso das revelações, ou melhor, da revelação, é o mesmo procedimento. Primeiro, a humanidade precisou conhecer Deus, mas não um Deus como é entendido hoje. Era um Deus vingativo, que se enfurecia, que dificilmente perdoava, que tinha preferidos. Assim era a humanidade. Precisava sentir a vingança de Deus, sua fúria, sua falta de perdão ou sua preferência. Era o olho por olho, dente por dente. Depois, o Deus de amor
Deus é amor, é Pai. Compreende o filho que erra. Não o deixa sem punição, mas já compreende. Já não se enfurece. É um Deus humano. E este está representado em Jesus. Jesus é Deus vindo ao mundo para a salvação dos homens. A humanidade se sente salva porque Jesus carregou com os seus pecados. E de forma velada, continua o homem a pecar. Mas se na hora da morte reconhecer em Jesus seu Salvador, está salvo. Não sei de quê, pois se a morte nessa época era o fim para tudo, é a época do ama teu próximo como a ti mesmo. Mas que amor pode ser esse que maltrata? Algum tempo depois se apresentaram os espíritos como aquele prometido por Jesus para relembrar os seus ensinamentos e ensinar o que ele mesmo não pôde ensinar na ocasião. O homem então pensa em não pecar para não sofrer na encarnação seguinte. Só pensa, mas o pecado continua seu parceiro ali, de braços dados. O não pecar está no pensamento, mas não nos atos. Deus passa a representar a razão. O homem começa a compreender que é preciso dedicar-se à prática do bem, da caridade. Mais recentemente, a revelação do novo mandamento, que na sua essência determina que o homem deve amar com o amor de Jesus, não mais com aquele amor a si mesmo. Esse já ficou provado que o homem não tem. Mas deve desenvolver em si o amor que o próprio Jesus demonstrou. Deus passa a distribuir sua justiça de acordo com as obras do ser humano. É o Deus Justiça. Todas essas não são 4 revelações conforme se pensa e se propaga, cada uma se julgando melhor e mais espiritualizada que a outra. Não, é somente uma revelação que vai aos poucos dando a conhecer aos homens sua origem, seus porquês, seu destino. E hoje é preciso pensarmos como na questão proposta pelo irmão espiritual Bezerra de Menezes. Quanto de Jesus há em nós? Quanto? Você já fez essa medição? Até o próximo programa. Obrigado, meu irmão Paulo de Moraes. Obrigado, obrigado, obrigado. Cada dia, novos aprendizados. Isso significa que você está se enriquecendo. Cada dia uma riqueza a mais. Riqueza essa que ninguém vai tirar de nós, não vai tirar de você. É impressionante, né? Ninguém consegue roubar um conhecimento. Impressionante isso, né? A gente se preocupa tanto com proteger os nossos bens, mas o bem maior nem sequer precisa de proteção. Não precisa mesmo, não tem como tirar de você o seu conhecimento, não tem como, não tem quem tire. Por isso que Jesus é sábio, né? Guardais tesouros no céu, onde ladrão não rouba, onde a ferrugem não consome, não corrói nem a traça consome, não é? Olha só. Bom, obrigado pela sua presença, Dona Wanda, Eliane, Jesus de Souza, obrigado, obrigado José Ferreira Barbosa, obrigado Márcia Bar, Felipe Ventura, obrigado Elizabeth Cardoso, obrigado gente.
Inácia. E obrigado, Ana Cláudia. Olha, se eu pudesse agradecer a todos vocês, falava o nome de cada um de vocês. Não é Luzia Azevedo? Beijo. Amanhã estaremos de volta. Salve Jesus. Salve nossa mãe, Maria Santíssima. Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você.